Olá, queridas, queridos e queridos, 2023 foi um ano quente, o ano começou no dia 1º de janeiro, batucando pesado com o Lula subindo a rampa, com o Raoni, com aquela multidiversidade inteira, com aqueles milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo Palácio, e continuou já numa semana, dia 8 de janeiro, com uma tentativa de golpe, com aqueles terroristas, e a gente cobriu tudo, olho no olho. E aqui para você segue um dos vídeos que bombou dessa retrospectiva 2023. De olho nesse vídeo. Deputado Duarte. Artigo 131 do Regimento Comum, artigo 151 do Regimento Comum, artigo 148 do Regimento do Senado, artigo 36, inciso 2 do Regimento da Câmara dos Deputados, artigo 153 do Regimento do Senado, artigo 36 do Regimento da Câmara dos Deputados e artigo 5º da Constituição Federal de 88. Senhor presidente, eu levanto essa questão de ordem e destaco aquilo que foi combinado nas reuniões anteriores. O artigo precede a questão de ordem. Nenhuma das questões de ordem que foram levantadas nesta reunião de hoje afirmaram um artigo anterior à questão que não foi questão de ordem. Eu destaco isso para o bom andamento dos trabalhos. E a questão de ordem que aqui eu levanto é sobre a prisão em flagrante, é sobre o falso testemunho. Nós sabemos que constitui crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante comissão parlamentar de inquérito. O que destaca é o artigo 4º, inciso 2 da Lei 1579, que é a lei da CPI. É importante a gente sublinhar aqui, senhor presidente, que o Código Penal brasileiro, no artigo 301, na verdade, o artigo 301 do Código Processo Penal brasileiro, diz que qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem que, em flagrante, foi encontrado cometendo crime, cometendo delito. Senhor presidente, o que nós percebemos aqui é que os depoentes, o depoente que aqui veio, faltou com a verdade dezenas de vezes. Então, nós precisamos, e aqui eu falo quanto ao método, para o bom andamento dos trabalhos, para que essa CPMI não dê em pizza, para que a gente possa manter e resgatar a credibilidade das pessoas que não acreditam na política, não acreditam nos políticos, não acreditam que essa CPI vai chegar a algum resultado. Não pode um depoente vir a esta casa, faltar com a verdade, sorrir e sair daqui e achar que foi vitorioso. Quem mente, quem falta com a verdade em um depoimento, comete um crime. E a nossa questão de ordem aqui, senhor presidente, é para que a gente possa estabelecer um método. Apesar do Código de Processo Penal estabelecer que qualquer do povo poderá dar voz de prisão diante ao flagrante, como é que vai ser o procedimento aqui nessa casa? Qualquer deputado, qualquer senador, diante ao flagrante, poderá dar voz de prisão? Será a relatora? Será o primeiro vice-presidente? Será o segundo vice-presidente? Será Vossa Excelência, enquanto presidente dessa CPMI, que irá dar voz de prisão e utilizar a Polícia Legislativa para conduzir aquele que em flagrante foi encontrado? Então, essa questão de ordem aqui, eu levanto para que nós possamos ter um bom encaminhamento. Vale para abuso de autoridade também, presidente? Senhor presidente, estou no meio de uma questão de ordem. Vossa Excelência tem mais um minuto, deputado. Eu já falei que eu não vou admitir, em hipótese alguma, que interrompa um orador. Não é possível que a gente toda hora tenha que dar um minuto a mais para quem está falando, porque tem colegas que insistem com essa prática. Vossa Excelência tem um minuto a mais, deputado. Eu agradeço, senhor presidente, por essa condução, porque já no início da reunião de hoje, Vossa Excelência trouxe uma série de regras quanto aos questionamentos, momento de fala, momento em que nós vamos ouvir a resposta daquele que está sendo inquirido. As regras do jogo, quando combinadas, não fica injusto para ninguém. O combinado não sai caro. Agora, o que não pode é não ter regras, não ter procedimento, não ter forma. O que não pode é aqueles que descumprem a lei lá fora, que atentam contra a democracia lá fora, aqui dentro dessa casa, que tentaram e depredaram o patrimônio público, venham aqui brincar com o regimento dessa casa, brincar com a nossa cara, brincar com a esperança das pessoas. Nós estamos aqui em defesa da democracia. O ato que foi realizado no dia 8 foi uma tentativa de golpe. Deputado, Vossa Excelência vai concluir a sua questão de ordem, porque Vossa Excelência agora está fazendo um discurso político. Vossa Excelência alegou no começo, como vantagem para si próprio,
O fato de que estava trazendo uma série de elementos para justificar a sua... Mas o tempo de Vossa Excelência é para fazer uma questão de ordem. Vossa Excelência agora está fazendo um depoimento político, eu não vou permitir. Vossa Excelência, por favor, conclua a sua questão de ordem. Senhor presidente, todos aqui são políticos de Vossa Excelência. Eu sei, mas na questão de ordem não é hora de fazer discurso político, não. Casa, não, mas esse momento não é o momento de Vossa Excelência fazer. Eu fui caçado a palavra. Conclua a sua questão de ordem, por favor. Eu estou dentro do meu tempo. Vossa Excelência nunca interrompeu ninguém aqui. Eu estou exigindo que Vossa Excelência conclua, porque esse foi o acerto de procedimento. Ninguém vai usar esse tempo para fazer discurso político. O fato de Vossa Excelência iniciar o seu discurso elencando pontos dos regimentos para justificar uma questão de ordem e depois enveredar pela questão política desmoraliza a posição dessa casa. Eu não vou permitir que Vossa Excelência faça isso. Tenho 2 minutos. Então, para concluir minha questão de ordem, Vossa Excelência vai ser duro dessa forma com quem mentir aqui? Vai dar voz de prisão em flagrante? Ou vai ficar como ficou na reunião passada? Se Vossa Excelência for duro, é essa postura que eu quero, porque eu estou como parlamentar levantando uma questão de ordem. E o que eu espero de Vossa Excelência é a mesma dureza com quem mente, com quem atenta contra a lei e possa ser preso em flagrante. É Vossa Excelência ou eu que vou ter que levantar aqui a prisão em flagrante? Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente. Obviamente que a questão de ordem, em qualquer momento, que ela primeiro tem que ser fundamentada. Mas não será permitido, em função de um deputado, um senador, elencar os pontos que está colocando para fundamentar a sua questão de ordem, o faça num primeiro momento e, em seguida, enverede por um discurso político que vai acontecer exatamente aquilo que aconteceu na primeira sessão, onde tivemos aqui uma manhã inteira com cada um dos parlamentares se dizendo autores de questão de ordem, fazendo discursos políticos. Quanto à questão de ordem levantada por Vossa Excelência, eu quero dizer que, em se tratando de falso testemunho, é uma posição extremamente possível, absolutamente sujeita, admitida em qualquer instante, que aquela pessoa que fez uma colocação possa se retratar. E foi o que aconteceu. O depoente fez uma fala, houve uma questão semântica, porque a relatora, embora não tenha falado o que ele disse, que era novos, mas ele perguntou dos processos existentes e o processo que ele alegava inexistente, realmente já estava arquivado e, portanto, era inexistente. Portanto, a compreensão dessa mesa foi nesse sentido. E, por isso, nós não fizemos aqui a prisão em flagrante de ninguém, até porque, deputado, não é do meu feitio utilizar de espetáculo circense para poder chamar a atenção. Não é da minha prática. Essa presidência não fará isso. Essa presidência não será o palco de um circo em momento nenhum enquanto eu tiver presidente. Eu não vou prender ninguém aqui para chamar a atenção da mídia. Não preciso disso. Não preciso disso. E quero dizer a Vossa Excelência que eu, na medida em que fizer, no meu juízo de valor, o entendimento de que uma pessoa fez um falso testemunho, nós tomaremos as medidas necessárias. E, obviamente, também que quem determina aqui a prisão em flagrante de delito, em flagrante por falso testemunho, é a presidência. Questão de ordem agora, deputado... Presidente. Deputado, não, já está decidido, deputado. Obrigado. Perfeito. Deputado Pastor Henrique. Obrigado, senhor presidente. Com base no artigo 58, parágrafo 3º, que fala que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Com base no artigo 2º, lei 1579, que é a lei das CPIs, que fala que as CPIs podem inquirir testemunhas sob compromisso. Com base no artigo 4º desta mesma lei, que afirma que constitui crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a comissão parlamentar de inquérito. Essa é a base regimental e agora o mérito da questão de ordem e o encaminhamento à mesa. Nós temos aqui o primeiro encaminhamento a entregar formalmente à relatora uma resposta a um requerimento de informação feito pela bancada do PSOL, deputada Sami, ano passado. A resposta é do dia 30 de dezembro, portanto, o Ministério da Justiça do governo anterior. Foi questionado sobre o número de fiscalizações, queria pedir atenção, porque é o mérito da questão de ordem para o devido encaminhamento posterior. Esta resposta
Senadora Elisiane... Desculpe, deputado. Volte aí 30 segundos a sua fala, Tá que eu não bom. ouvi. Por favor, tranquilamente. Bem, primeiro eu me embasei, e agora qual é a questão? Está em minha mão a resposta do Ministério da Justiça ao requerimento de informação feito pela bancada do PSOL ano passado, resposta do ano passado, sobre o número de fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Nós pegamos esta resposta e comparamos com aquilo que foi dito terça-feira por Silvinei Vasquez. Esse é o mérito. Resposta do Ministério da Justiça, números, soma. E resposta de Silvinei Vasquez sobre o número de fiscalizações na região Nordeste. Qual é a conclusão que eu quero apresentar e o encaminhamento? Ele mentiu, ou ele forjou dados de acordo com a resposta do próprio Ministério da Justiça. Não tem nada a ver com a questão de processo. Tem a ver com o número de fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal na região Nordeste. Está aqui na minha mão. Qual é o encaminhamento? Encaminhamento número 1. Quero entregar formalmente à senadora Elisiane, a relatora, a resposta do Ministério de Justiça para comparar com o que foi dito pelo Silvinei e assim comprovar que ele mentiu. Número 2, queria solicitar ao presidente que determine que o depoente, de forma imediata, queria frisar o imediata, envie para a comissão a fonte dos dados que ele utilizou antes de ontem. E encaminhamento número 3, diante desse dado comprovado, queria solicitar que a nossa comissão ofereça notícia crime contra Silvinei Vasquez. Ele terá o direito, no regime democrático, ao contraditório e a se defender. Queria pedir atenção. Reconheço que é legítimo, não quero atrapalhar. Deputado, não, só para concluir. Desculpa, não. Eu estou me mantendo muito no mérito, não tem a ver, só para ser bastante didático, não tem a ver com aquela questão dos processos. Estou vendo, deputado, claro. Tem a ver com o que ele disse sobre o número de fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal na região Nordeste, não se compatibiliza, está aprovado com a resposta do próprio Ministério de Justiça a respeito disso. O resumo é, ele mentiu e o número de fiscalizações na região Nordeste foi 50% a mais do que na região Sudeste. Eu tenho aqui a taquigrafia, tenho o que ele disse textualmente e tenho a resposta do Ministério da Justiça. Eu só estou querendo encaminhar formalmente a relatora, solicitar que o depoente envie imediatamente os dados e, por fim, notícia crime. Já passaram 24 horas, a prisão em flagrante não é mais cabível do ponto de vista jurídico, eu não quero ser exorbitante, eu não quero agir para fora da margem da lei. Agora, oferecimento de notícia crime para que ele possa se defender diante da Procuradoria-Geral da República, eu acho que é a comissão se respeitar diante da mentira que está aqui comprovada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Em primeiro lugar, em relação à sua solicitação, o segundo item, que é requerer ao depoente da sessão passada que encaminhe a esta comissão qual é a fonte que ele se valeu para trazer essas informações, eu já determino à Secretaria da Mesa que o faça para que nós possamos tomar conhecimento. Quanto à segunda solicitação de Vossa Excelência, no que diz respeito à notícia crime, eu quero dizer que o Código de Processo Penal, ao qual nós podemos tomar emprestada a sua posição para nos balizarmos, diz que, no seu artigo 211, se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instalação do inquérito. Portanto, eu passo essa solicitação a Vossa Excelência para a relatora, para que, ao final, na hora que ela apresentar o seu relatório, ela faça menção a essa decisão dela, de acordo com a resposta que nos chegará. Eu queria só, presidente, reforçar
reforçar que, na verdade, a proposta que o pastor Henrique coloca, ele faz uma solicitação que haja, na verdade, o encaminhamento de uma notícia-crime, não é isso, pastor Henrique? Nós vamos, na verdade, primeiramente, consignar no nosso relatório final. Agora, eu acredito também que esta mesa poderá, de ofício, remeter ao Ministério Público, que tem, na verdade, a competência de fazer esses encaminhamentos, considerando que nós perdemos, na verdade, o flagrante. Então, eu acredito que seria um encaminhamento por parte da mesa de fazer, de oficiar ao Ministério Público, a recomendação feita pelo pastor Henrique. Senhor presidente, posso fazer a contradita da questão de ordem? Um minuto eu finalizo a contradita. Para contraditar a questão de ordem, deputado Eduardo Bolsonaro. Presidente, a todo momento nós vamos aqui dizer a todo momento. É que na outra já me foi negado, cara. Se me permite, Carlos, na próxima eu abro mão. Agradeço a gentileza, desculpa. Presidente, só para falar aqui que essas questões de ordem, na verdade, estão trazendo méritos da reunião passada, né? O Silvinei Vasco ficou aqui à disposição, agora o colega do PSOL está trazendo aqui um requerimento que no passado já foi respondido, então caberia ao parlamentar se preparar melhor para a reunião e trazer esse requerimento no momento oportuno, qual seja a da oitiva dos depoentes. Não pode chegar agora e falar, seja aqui um requerimento do PSOL do ano passado, etc, e tal. E outra coisa, muito está se falando aqui em prisão em flagrante, concordo com Vossa Excelência, tem que tomar muito cuidado com isso, até porque as irregularidades podem conduzir a um abuso de autoridade por parte desses parlamentares e dizer que qualquer do povo pode fazer a prisão em flagrante. Não precisa de autorização de minha, nem de ninguém aqui não. Né? Se somos brabo mesmo para colocar o cara preso, então vai lá e prende ele na unha, ué. Enfim, só para deixar isso aqui claro, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Bolsonaro. Deputado Carlos Sampaio. Artigo 131 do Regimento Interno, combinado com o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Senhor presidente, sobre essa questão da prisão em flagrante, eu procurei na primeira sessão que nós tivemos aqui dessa CPMI alertar sobre a confusão que pode haver tratarmos investigados como testemunhas. O investigado tem o direito de calar-se, o investigado tem o direito de sequer dar qualquer resposta que possa autoincriminá-lo. É o que prevê o artigo 5º, 63 da Constituição Federal. Quando a pessoa está sendo investigada e nós chamamos ela como testemunha, abre-se a perspectiva que a senadora Elisiane tentou de formular o flagrante, de fazer a prisão em flagrante, quando, na verdade, ela não pode fazer, porque ele não está aqui na condição de testemunha, ele está aqui na condição de investigado. E isso tem todos os precedentes jurisprudenciais. Eu só pediria, senhor presidente, para concluir, depois quem quiser contraditar, fica totalmente à vontade. Totalmente à vontade. Passamos agora... Posso concluir, senhor presidente? Desculpe. Eu parei de falar a hora que Vossa Excelência... Perdão. Para dizer que investigado não pode ser confundido com testemunha. Cada vez que convocarmos aqui a testemunha fulano de tal, que tem uma investigação contra ela, ela terá aqui o direito de não incriminar-se e de calar-se. E, portanto, não cabe a prisão em flagrante. No HC 171438, o ministro Gilmar Mendes e depois outros que o sucederam disseram claramente que quem é investigado sequer tem o dever de comparecer a essa CPMI. Então, muito cuidado mesmo temos que ter com essa questão de prender em flagrante quem é investigado. Faço esse registro novamente, senhor presidente. Senhor presidente, ele fez a questão à mesa, presidente, mas peraí, quem tem que responder... Ele fez referência à relatoria. Minha cara relatora, deixa eu... Só título até de esclarecimento, para que a gente não passe aqui. Veja, primeiro, para começar, o depoente... Ele negou, inclusive, processos no qual ele foi, inclusive, condenado e outros que estão em curso. É bom lembrar isso, que são processos administrativos. Ele negou. Aliás, essa foi a razão na qual surgiu e foi elemento para o questionamento acerca da sua prisão. Neste caso específico da CPI, ele estava na condição de testemunha. Isso aí estava muito claro, ele foi qualificado desta forma. Então, não cabe, por exemplo, a justificativa de que, para ele, não teria, na verdade, elementos para pedir uma prisão em flagrante. A justificativa apresentada pelo presidente, que compreendeu que seria uma questão semântica ou coisa parecida, é um argumento que pode se colocar, não o argumento de que ele
por exemplo, era investigado. Não era investigado nem na condição de CPI, e ele próprio, inclusive, negou que não tinha nenhuma outra Senadora, investigação. só para concluir, o investigado é aquele que ainda não foi processado, que ainda não foi condenado, é um investigado. Veja, mas ele veio na condição de testemunha, senador deputado. Não pode. Senadora, pelo amor de Deus, deputado. Um investigado, se tem um inquérito contra ele, não senadora, tem o menor sentido. É uma questão, a questão não é de semântica, é sobre o que ele é. Vossa Excelência está enquadrando um depoente. Eu não vou permitir esse debate aqui paralelo. Eu vou retomar aqui a palavra, deputado Carlos Sampaio, senadora Elisiane, com a palavra para a questão de ordem, senador Sérgio Moro. Uma questão de ordem aqui, Excelência, eu acho que o presidente colocou muito bem a questão. Isso tem que ser tratado no relatório. Quem mentiu, quem eventualmente não mentiu, porque senão a gente vai começar aqui a querer impor a nossa posição individual à comissão. Então, se for a conclusão de que algum depoente aqui chamado mentiu durante o depoimento... Qual o artigo da questão de ordem? Se não for questão de ordem, todos vão se inscrever para a gente pedir. É questão de ordem que nós estamos debatendo aqui. Não é questão de ordem que foi levantada. Se fazer discurso político, todos vão se inscrever. Eu já compreendi. 403, então, do regimento comum da casa. Olha, eu tenho sido parcimonioso aqui nas minhas manifestações. O que nós temos que ver é o seguinte: uma coisa é a posição de cada indivíduo, outra coisa é a posição da comissão. Que seja tratado no relatório quem mentiu, quem não mentiu. Se concluir que mentiu e for aprovado o relatório, se encaminha a polícia para investigação, por falso testemunho, e aí vão ser consideradas as questões colocadas com muita propriedade pelo Carlos Sampaio, se está aqui como investigado ou se está aqui como testemunha. O que não dá é nós queremos, no curso incidental dos depoimentos, querer fazer conclusões de um indivíduo membro da comissão como se fosse da própria comissão. Porque se fosse, por exemplo, decretar uma prisão em flagrante aqui, então teria que colocar em votação, com o risco de passarmos aí um vexame, muitas vezes, de fazer um espetáculo circense. Então, vamos deixar essas questões, e é a minha sugestão, presidente, e é uma questão de ordem, para decidir isso no relatório. Aí quem votar e entender que houve falso testemunho, que vote nesse sentido, e se encaminha. Quem entender que não é, então vota ao contrário. Senhor presidente, muito obrigado. Nós vamos encerrar agora a questão de ordem. Um minuto. Eu me comprometo com todos os parlamentares e senhores e senhoras de que essa questão de observar nos requerimentos se o cidadão vem aqui falar como testemunha ou como investigado, será olhado com mais acuidade. Nós sabemos que, por exemplo, o último depoente, o primeiro depoente que esteve aqui, o Silvinei, sobre ele pesava objetivamente, todos que estamos aqui sabemos disso, uma acusação. A acusação de haver agido com o propósito de impedir o trânsito dos eleitores no segundo turno da eleição. Não é verdade? Alguém aqui tem dúvida de que sobre ele pesava esta acusação? Não, ninguém tem dúvida. Portanto, ele não poderia ter vindo aqui na condição de testemunha. Ele estava sendo investigado. Perfeito. Então, dentro dessa linha, eu vou pedir o bom senso. Nada funciona sem bom senso. A gente está vendo aqui que essa colocação, por exemplo, de que sobre ele pesava uma acusação, é uma acusação que depende de ser do governo, da oposição, todo mundo tem que concordar. E que, com esse bom senso, a gente possa fazer o mesmo juízo de valor sobre os próximos interrogados. Então, presidente, dando prosseguimento... Pois não, deputado. Senador. Colaborar com a sua palavra. Escreve também, presidente, por favor. Olha, é melhor a gente parar, então, aqui o depoimento e cada um fazer o seu depoimento. Porque todo mundo... Eu não vou conceder mais a ninguém. Senador Magno Malta vai falar em seguida. Eu não vou conceder mais a ninguém, deputado. Eu não vou conceder. Pode falar. Então conceda a ele, presidente. Você tem dois pesos, duas medidas. Do pastor... Vou falar da questão de ordem dele. A minha questão de ordem é questão de procedimento. 131, parágrafo 2º. Respeita o vice-presidente, por gentileza. Não, mas é dentro disso. Deputado Magno Malta, você tem um minuto, conforme me pediu, para fazer a sua fala. É só em termos de colaboração desse tipo de operação que ocorre dentro da CPI. Quando o sujeito é investigado, ou ele está aqui como
investigado, senhor presidente, quando você tem já na sua mão o inquérito dele, e a pergunta é feita, e o indivíduo mente, você diz que você reconhece esse documento, você acabou de dizer que não existe, essa é uma mentira, que ele pode ser preso em flagrante, ele está mentindo à CPI com um documento existente. Quando ele não existe e ele está mentindo, e eu estou falando isso com experiência de CPI, estaria sendo da deputada Laura, você, no mesmo momento, faz juntada dessa documentação fundamentada ao Ministério Público e o juiz de plantão ordena a prisão e manda-se ao presidente da CPI e ele, para não prevaricar, efetua a prisão em flagrante no momento, que é um outro tipo de prisão. Então, é só operacionalmente obrigado, deputado, cooperando para que não haja dúvida desse momento.